colaterais, agora vamos pontuar. E talvez uma das áreas mais, assim, dos grandes gargalos, você falou da água, que nos aterroriza a tempo, e obviamente que a água também tem uma relação com a saúde. Mas a gente vai pegar a saúde. E a saúde a gente tem acompanhado, é muita reclamação, né? E grande parte das reclamações, vocês entendem que elas têm razão de existir, né? Desistir não, de serem feitas, né? As reclamações, para não pensar que eu estou dizendo que... Sim, que não enfim, então, assim, é um problema. Vocês vão inaugurar um hospital, tem um hospital no Jacaré, mas são muitos os problemas. Eu não sou daquele que acha que no passado era muito bom e no presente está ruim. Não, eu não opero com esses conceitos decadentistas. Eu acho que o presente está melhor do que o passado. E obviamente eu não estou falando de um passado recente. Eu estou olhando para um passado distante, estou olhando para os anos 70, quando Penalva não tinha nem hospital, e hoje Penalva tem um hospital. Né? Eu estou olhando para quando Penalva não tinha saúde básica, não tinha essas unidades básicas. As pessoas não faziam pré-natal. A mulher engravidava aí, não tinha acompanhamento nenhum e no final ia dar à luz acompanhada por uma parteira. Você nasceu através de uma parteira, Pierre? Não, eu creio que não. Deu trabalho com a parteira. Deu trabalho no hospital. Aí não foi a parteira que te puxou pela orelha? Eu não sei se não foi. Se fosse em casa tinha um grande risco, porque essas orelhas aí eu crescer que deu trabalho para passar. Gonçalo, só falando de saúde, e hoje queria ressaltar assim, hoje uma perda muito importante na área da saúde, dos agentes de saúde. O nosso amigo mesmo, assim, cara que ontem eu falei com ele, hoje amanheci com a notícia da perca do nosso amigo agente de saúde, Paulo Coelho. Né? Paulo Coelho, eu vi, eu fui surpreendido aí também logo pela manhã, porque é fiquei jovem, muito triste, né? Por isso, porque eu tenho uma relação de amizade muito grande com ele, com a família dele, né? E Paulo foi uma pessoa que marcou e vai deixar história na saúde do município de Penalva. Recentemente veio embora do povoado de Capivari com a mãe, né? Depois da perda do seu pai, estava morando ali no Jardim Alvorada e hoje amanhecemos com essa notícia triste. Isso, perfeito, bem lembrado. Pêsames aí a toda a família Coelho, a todos os amigos do Paulo Coelho, que é uma grande figura, muito conhecida na região do Capivari e aqui em Penalva, porque é uma pessoa muito divertida. Mas então, Guerra, vamos falar de saúde. A saúde que nós temos, a saúde que nós precisamos, e entre a que nós temos e a que nós precisamos, a gente pode aproximar mais. O que o Guerra tem para a saúde pública em Penalva? E a gente tem feito isso, viu, Gonçalo? Para a gente poder se predispor a ser um pré-candidato aqui em Penalva, a gente precisa entender os problemas que Penalva vive, né? A gente não é cego e sabe que a saúde caminha com muita dificuldade, não só em Penalva, caminha no estado do Maranhão, caminha em todos os municípios. Você precisa comparar Penalva com as cidades da região e você vai ver o avanço que Penalva tem, né? Nós recebemos o município em 2017, Penalva não tinha ambulância. Não tinha ambulância, né? Eu vivi isso. A gente veio conseguir colocar uma ambulância à disposição da população em março de 2017. Né? Hoje, a gente tem um número que resolve? Claro que não. Mas nós avançamos, nós conseguimos fazer esforços e colocar uma ambulância por ano nessa cidade. Né? Penalva, por exemplo, a última reforma do hospital municipal foi na época de Zeca Gama. Reforma. Não estou falando de pintura, de reforma. Né? Então, assim, a gente está conseguindo entregar um hospital hoje completamente reformado, com muito esforço, mas completamente reformado. A gente vai colocar à disposição agora um centro de especialidade para as pessoas, com pediatra, com cardiologista, com ortopedista. Né? Eu tive uma conversa muito produtiva com as mães autistas e já conversei com o Ronildo para que a gente consiga viabilizar um neuro para elas também. É fácil? Claro que não. Claro que não, porque se fosse fácil todo mundo fazia. Né? Mas compara Penalva com outras cidades. Verifica se Cajari tem 8 ambulâncias, verifica se Cajari, se Viana tem, se Matinha tem, e compara o esforço que a gente vem fazendo para minimizar a dificuldade que a saúde pública passa no nosso país. No nosso país. Né? Então, assim, eu entendo, eu me coloco no lugar das pessoas que dependem do serviço público de saúde, mas eles podem ter certeza que a gente vai sempre olhar com o olhar do coração,
com a força de vontade para poder diminuir esses problemas com as pessoas. E Ronildo vem demonstrando isso. Ronildo vem aumentando os números de PSF, Ronildo vem colocando dignidade no Hospital do Jacaré, Ronildo vem colocando centro de especialização aqui, que vai ter a partir do mês que vem, Ronildo vem reformando o hospital, entregando ambulância, e é isso que a gente precisa fazer, e na contramão do que todos os outros municípios fazem. Né? Então, Penalva vai reconhecer isso. Penalva sabe que a gente governou, que a gente sabe governar e que vai continuar governando a nossa cidade. É só maravilhas, a gente só fez coisa... Claro que não. Claro que não. Tem muita dificuldade, tem muita luta, tem muita coisa que a gente precisa melhorar, né? Mas assim, não falta o olhar crítico. Pode ter certeza que não falta um olhar crítico para a gente resolver os problemas que tem aqui dentro. E nós vamos resolver, né, Pierre? A saúde... Você pode falar, Pierre, pode falar, fica à vontade. Sobre Você é um vice de peso, você não é qualquer Sim, vice, lógico. né? a saúde... Você é um vice quase... É porque na questão da prefeitura não tem os coletivos como tem no legislativo. Senão eram dois nível, candidatos dois candidatos, a verdade. prefeito. Eu digo isso, internamente eu falo isso. A saúde do município de Penalva, Gonçalo, eu sou um cara muito assim participativo, acompanho muito mesmo a secretária de saúde, os enfermeiros, os médicos, tenho uma afinidade muito grande com eles e eu vejo a dificuldade, como o Guerra falou, não é só Penalva, né? A gente tem uma dificuldade nacional, estadual e como você disse, como o Guerra falou, compare Penalva com as demais cidades. Será se lá em São Paulo a pessoa está satisfeita realmente com a saúde que ele tem, mas eu vejo o empenho, a dedicação que Ronildo e sua equipe, né, que nós fazemos parte desse governo, de buscar cada dia mais e mais para a saúde de Penalva. Às vezes as pessoas acham pouco, mas é muito porque era. Né? Como o Guerra falou, nós estamos reformando o hospital, dando mais dignidade até para o funcionário público. Hoje uma cozinha, um refeitório melhor, para o pessoal que limpa, né? Os cursos de capacitações, uma lavandaria industrial, né? Não precisamos mais lavar na máquina comum. Coisas que muitas das vezes a população não consegue ver. Não consegue ver, mas a gente tem esse serviço. Ontem mesmo nós estávamos conversando sobre a ampliação do atendimento do laboratório. Né? Hoje a gente tem uma farmácia 24 horas dentro do hospital, coisa que não tinha. Hoje nós temos. Né? Nós temos raio-x funcionando. Nós temos 2 médicos de plantão, um na emergência e outro no centro cirúrgico. Isso eu falo porque eu conheço e transito no hospital. Quando eu adoeço, eu vou para o hospital de Penalva. Não, perfeito. E tem um dado, Gonçalo, importante que as pessoas precisam entender. A maior parte das pessoas que falam mal do hospital é em relação a atendimento. Não é a falta. Me diz aqui, por mais que façam um vídeo de... por exemplo, nós temos hoje 5 ambulâncias rodando, né? Nós estamos falando em 8, mas tem uma que pegou fogo, né? Uhum. Então... Nós temos 8 ambulâncias. São 8 com as duas que vão chegar. Né? Não, com as duas que estão. As duas que estão compradas agora, que a fábrica já nos posicionou, mandou um e-mail que então, que nós temos agora não, são 5. 5 ambulâncias, mais uma caminhonete e mais 2 carros alugados à disposição da saúde. Essas ambulâncias, a função maior delas não é nem internamente, né? É São Luís. São Luís, porque justamente o hospital não oferece o que... Porque o nosso hospital, ele é porta de entrada. Para te ver, o hospital regional aqui, que é o Haddad, que era o hospital pelo menos para trauma, né? Hoje o hospital Haddad está sem ambulância. O hospital do estado está sem ambulância. É impressionante se a gente pudesse botar, assim, fazer um vídeo a todo momento, se você perceber o desespero que os outros secretários de saúde da região tem. Por exemplo, Penalva, além dessa dificuldade, a gente empresta ambulância agora mesmo. Costinha me ligou de Olinda, que tinha uma paciente encaminhada para São Luís, e o Haddad não tem ambulância, né? E aí pedindo que eu cedesse uma ambulância nossa. Costinha pré-candidato. Pré-candidato a prefeito em Olinda. Então, assim, essa dificuldade, ela está em toda a região. Para ver agora mesmo, o governador anunciou a compra de mais de 200 e poucas ambulâncias, né? Então, assim, elas rodam muito. Né? Eu digo em Penalva que se nós tivermos 10 carros, 20 carros, a gente vai conseguir usar os 20 carros. Porque as pessoas precisam entender o seguinte, nós temos 19 PSFs, que a gente tem que levar o médico e o enfermeiro para esse atendimento. Aí eu tenho os pacientes de hemodiálise, Pinheiro,
São Luís. Aí a gente tem que dar transporte. Aí você tem o paciente que foi agora de uma emergência para Pinheiro para fazer uma cirurgia, mas a hora que ele fica de alta, ele não quer vir embora por conta própria. A prefeitura tem que mandar buscar. Ele não sai do hospital enquanto a prefeitura não for buscar. Não é obrigação da prefeitura, né? Você tem um paciente cirúrgico aqui, ou que estava internado, ou de observação, ele está de alta. Em São Luís, em qualquer cidade maior, em São Paulo, qualquer lugar, o paciente tem que chamar um táxi, um Uber, ou a família vir buscar. Aqui ele fica lá até a hora que tem a disponibilidade de uma ambulância de um carro mas aí para levar. É cultural. Não só cultural, Ronildo, mas assim, por exemplo, Gonçalo internado, eu venho embora. Embora. Outra pessoa que tem... Essas pessoas que não vão para casa por conta própria, se dá também. Ou pela questão da mobilidade, porque o cara acabou de fazer uma cirurgia, ele não pode ir de qualquer forma, ele poderia até chamar uma moto, o filho às vezes tem uma moto, mas não pode ir de moto. Mas assim, em geral, são pessoas carentes que não tem como. Mas por que eu estou relatando isto? Que é importante a gente compreender, principalmente de quem critica. É que é nesses intervalos que acontecem os escândalos, os vídeos. Tu imagina, tu tá operado lá, tu entende que tu tem que ir embora numa ambulância. O hospital não tem nenhuma emergência naquele momento, manda você levar você lá no centro do meio. A ambulância vai para lá, é mais ou menos de 40 a 1 horas o percurso daqui para o centro do meio. Se tiver um acidente, uma emergência nesse momento, chegar um baleado no hospital, ou um acidente de moto ou de carro, aí o médico encaminha. Não tem recurso para ele dentro de Penalva. Aí o médico encaminhou. O acompanhante está com o encaminhamento lá e aí faz um vídeo dizendo que o hospital não tem ambulância. A ambulância tem. Tá ou para Viana ou para São Luís já com outra emergência ou tá para um povoado. Então é isso que as pessoas precisam compreender. Outra coisa, o hospital de Penalva não tem remédio. É preciso que a gente esclareça que a falta de medicamento é na farmácia básica, que seria a farmácia dos postos. Penalva tem 19 postos, recebe 19 mil reais. É R$1.000 por posto de saúde. Agora, na farmácia hospitalar, não falta remédio. Você não vê cancelamento de uma cirurgia porque não tem medicamento, ou porque não tem o material cirúrgico. Você não tem um interno. Eu desafio, está aqui, Penalva Podcast, a audiência do podcast que está nacional. Eu quero que qualquer paciente que se internou no hospital de Penalva, que foi na emergência do hospital de Penalva, ou que ficou em observação no hospital de Penalva, precisou pegar uma receita do médico e comprar. Primeiro, o que acontece? Estabiliza o paciente, que é o fato que Lorival contou aqui. Qual é o fato? Emergência. Emergência é você estabilizar o paciente, né? Então o paciente chegou com dor, aí ele vai tomar uma medicação injetável para dor. Passado aquele momento, se ele não vai para uma internação, ele é liberado. Aí ele quer uma receita. Aí o médico passa a receita. A farmácia básica que a gente mantém no hospital, naquele prédio externo, ele funciona das 8 às 17 horas, no horário administrativo. Então, se você chegar na emergência do hospital a partir das 18 horas, das 19 horas, das 20 horas, se o médico te passar o injetável e te liberar para casa e te der uma receita, você não vai conseguir pegar esse remédio no hospital. Óbvio que não vai. E claro, também, na grande maioria, não são medicamentos que estão preconizados para o fornecimento da farmácia básica. São medicamentos da farmácia comprada, da particular. Só que o paciente não entende isso. Eu até me coloco no lugar do paciente, mas é preciso esclarecer. Essa história de que Penalva não tem remédio no hospital, ela não procede. E eu quero aqui desafiar qualquer pessoa que se internou e se tiver para fazer o vídeo, gravar, tô aqui internado, meu pai tá internado, minha mãe, meu filho, e aqui tá aqui o médico passando a receita, não tem remédio, eu vou lá agora no Diego, eu vou lá na Samira comprar para trazer para uma enfermeira aplicar em mim aqui internado. Como aconteceu com o finado Walter Sá, pai do nosso querido Marival Sá. Eu era pré-candidato a prefeito, fui lá porque Marival me ligou. Disse: Ronildo, meu pai está internado aqui e não tem a medicação. O médico passou aqui, nós estamos indo comprar para trazer para dentro do hospital para o médico, para as enfermeiras, as técnicas ministrarem a medicação. E é isso que eu digo. O Hospital de Penalva, na emergência, na observação e na internação e no centro cirúrgico, você não tem, nunca houve durante a minha gestão, um paciente ou um acompanhante que precisasse ir na farmácia comprar o medicamento e voltar para as enfermeiras e técnicas ministrarem. Então,
Claro que vai faltar medicamento na farmácia básica. Você vai no posto de saúde, consulta com o médico. Ele passa 5 medicamentos para você. 2 da farmácia básica e 3 que é da farmácia particular, né? Porque ele entende que se de repente você está com uma infecção, que o nosso medicamento preconizado pelo SUS é uma Cefalexina. Uma cefalexina, e aí a gente fornece, mas ele entende que a cefalexina não vai agir sobre aquela infecção. Aí ele passa uma outra, né, mais potente. Aí nós não temos, né? Eu tive com o Ministério Público, eu falei isso aqui a última vez. O promotor, o anterior que estava em Penalva, o doutor Francisco, que até saiu, ele me orientou, ele disse: prefeito, já passei por várias cidades. É do mesmo jeito. Faça o seguinte: mande fazer 2 carimbos. Um carimbo para... O médico prescreveu 5 medicações. Ele já bota lá: farmácia básica, farmácia básica. A outra: farmácia paga, farmácia paga, farmácia paga. Ele, o promotor, o Ministério Público orientou a fazer isso. Por quê? Aqueles medicamentos que eles dizem que o hospital não tem, eles não são medicamentos preconizados pelo SUS para nós fornecermos. É estranho essa história de farmácia paga, né? Porque é um conceito. Não, eu estou falando farmácia paga, mas não existe realmente. É no sentido de que não é um medicamento fornecido pelo SUS. Mas eu entendi. Quer dizer, para ficar claro, para quem está internado, para quem vai na emergência, não está faltando Centro medicamento. Isso que você cirúrgico. está falando. Tá faltando para quando você vai lá na emergência, foi administrado uma medicação tal, e o médico receitou mais alguma para casa. Essa que o médico receita para você tomar em casa, essa que... Se for se for uma medicação que não está dentro da preconizada, eu acho que você pode até fazer essa pesquisa, né? Eu até pedi a nossa secretária fazer esse levantamento. Então, por exemplo, os próprios psicotrópicos, que é uma outra coisa que eles dizem: não tem remédio controlado. Tem medicamentos aí que o psiquiatra passa que não são também medicamentos que o SUS oferta, né? E a gente recebe, Gonçalo, por exemplo, a gente recebe esses 19 mil para a farmácia básica, né? Que seria 1 mil para cada posto de saúde. E a gente recebe, né, do governo federal um outro valor muito pequeno também para essa compra. Então, só para te ver, dos 15% que é determinado pela Constituição que a gente repasse para a saúde, hoje Penalva repassa 42%, 48%, é quase 50% do recurso do FPM destinado para a saúde, né? Para dar esse atendimento. Então, aí eu volto a dizer, o nosso suporte hoje, por exemplo, se o regional bem aqui em Viana funcionasse como ele deveria funcionar, tu imagina que daqui 24 quilômetros daqui para o Santeiro, né, lá para a entrada da onde está o Haddad, acho que 30 quilômetros, 36 Viana, ele está mais aqui, deve ser uns 30 quilômetros. Então, ao invés de mandar um paciente 500 quilômetros, 250 daqui para ir, 250 para voltar em São Luís, eu tinha 60 quilômetros aqui para deixar um paciente no Haddad, né? Mas não. Quais são os hospitais de porta de entrada que recebem a gente? É o Socorrão, que é inclusive municipal, numa contrapartida. A gente também, o nosso paciente vai para o Socorrão, é de graça? Não. Todas as prefeituras, elas pagam num consórcio, né, da CIB, uma contrapartida porque senão o Socorrão não aceitava. Tu imagina que, de repente, Viana abre um grande hospital e Penalva mande Cajari, Viana, São Vicente. Aí ele não ia aguentar, né? Então, hoje o Socorrão, que é municipal, ele recebe os pacientes da Baixada, né? Porque a gente tem um acordo e uma contrapartida que a gente ajuda a custear, né? Que é uma coisa que as pessoas não sabem. Então, nós não temos capacidade hoje, que seria o ideal, era uma UTI, uma grande cirurgia, por exemplo. Aí, se der uma complicação, tem que ter anestesista, uma grande cirurgia. Aí, um anestesista aqui, por exemplo, como é que você vai manter? Monta uma UTI móvel, por exemplo. Já pensei, na época da pandemia, o recurso que a gente ganhou dava para fazer uma UTI móvel. Só que você monta uma UTI móvel aqui. Aí você coloca esse paciente, às vezes na intubação você acaba matando esse paciente, né? Então esses profissionais, o próprio Estado tem dificuldade de contratar. O próprio Estado. Então essas especialidades você não conseguiria para cá. Aí eu ia gastar quase 1 milhão aí com um carro desse, né? E ele ia ficar desnecessário. E outra, se eu entubar um paciente aqui e ele chegar lá no Socorrão e lá não tiver vaga para intubação, a hora que desentubar ele morre.
Porque teria que chegar lá e entubar. Aí a unidade vai ter que ficar parada lá. A unidade vai ter que ficar parada. Então são coisas que, assim, as pessoas não compreendem essa dinâmica de como a coisa acontece. Mas eu acho que as pessoas, não é nem que elas não compreendam, é que assim, você tem quando você está doente, ele não vai entender se falta isso, falta aquilo. Ele quer resolver o problema dele. Então, é por isso que a pessoa está doente, ou está com o pai doente, ele grita, ele chora, ele esculhamba, e a gente engole calado. Compreender isso, Porque ele está numa situação de vulnerabilidade, né? A pessoa não tem condições de pagar uma UDI, pagar um São Domingos. Então, é um negócio extremamente delicado a gente questionar uma pessoa que está nessa situação. Mas, o questionamento é mais no ponto do atendimento. O que a gente bate isso? E eu bato com os funcionários. Porque se tu pegar a maior parte dos escândalos que a gente chama, das broncas que tem com o hospital, ela está ligada ao atendimento. Não foi a falta da ambulância para transferir, não foi a falta do médico no hospital para atender, não foi a falta do medicamento, é o atendimento. É porque você tem esse acompanhante que chega nessa vulnerabilidade de ver o seu ente querido ali, né, doente, numa situação vulnerável, e ele chega querendo aquele atendimento imediato e do jeito que ele preconiza na cabeça dele, e aquilo não acontece. Aí acaba tendo a discussão, acaba tendo esse atendimento ruim. Então eu tenho avaliado, e a gente acompanha isso com frequência, que um dos maiores problemas do hospital é atendimento. E aí você tem um quadro de servidores que, na sua maioria, 70% dele é efetivo, pessoas concursadas, né? Então você tem muita dificuldade de lidar com isso. A gente chama atenção. Médicos, por exemplo, aqui a hora que começa a ter muita reclamação, a gente tira, porque eu não tenho médico de estimação, nem parente, né? Então todos os médicos que vêm para Penalva são médicos que a gente contrata pelo profissionalismo, né? Pela disponibilidade de estar aqui. Então, a hora que começa a ter reclamação, o médico é grosso, o médico não está atendendo bem, a gente tira. Então, assim, a gente tem sempre buscado esse feedback com a população para dar o melhor. Teve um tempo que médico que era maior do que o prefeito, né? E ainda continua sendo, né? Porque o médico era enfim, uma autoridade, né? Mesmo. O diretor de hospital não tinha autoridade com o médico é que fazia a agenda dele. Enfim, mas graças a Deus está mudando, né? Alô, doutor Zé Maria. O Zé Maria tá há mais de 20 anos aqui. Mais de 20. Isso aí não é pouca coisa, não. Roberto Mendes que trouxe, né? Até Roberto falou isso Mendes aqui. que trouxe. Então é preciso e é um patrimônio. Se sustentar em uma cidade. Entra prefeito, sai prefeito. Se manter. É para quem conseguiu cativar. Manter o respeito até hoje. Porque ele cativou um público que precisa da saúde, né? Muita gente nasceu pelas mãos do Zé Maria, né? Mas não estou falando do Zé Maria, obviamente. O Zé Maria é a exceção. Teve outros médicos muito bons que saíram não porque cometeram alguma indisciplina, não. É porque às vezes tem outros planos, né? É porque na Baixada aqui, por exemplo, o que acontece com a gente, com os PSFs, por exemplo? Geralmente os médicos que vêm para cá são médicos recém-formados. Porque quando eles começam a se estabilizar no mercado, né, o Maranhão ainda é um dos estados no Brasil que tem déficit de médico. Ainda, né? Eu acho que isso está muito próximo de ser superado, porque hoje com a questão antes era só a UFMA que formava, né? Hoje você já tem medicina em Caxias, você já tem medicina em Imperatriz, Pinheiro Caxias. E São Luís. E as particulares. Então, isso acredito que a gente está muito perto de superar esse déficit. Mas a gente ainda tem uma situação Penalva, 250 quilômetros da capital. Então, esses médicos, eles vêm, né, inicialmente, mas quando eles conseguem outros contratos em Rosário, em Santa Rita, ou na própria São Luís, por exemplo, na pandemia, todos nós prefeitos de qualquer região tivemos dificuldade, porque o Estado, com os hospitais de campanha, ele absorveu todo mundo, né? Pagando melhor, né? Tinha condições de pagar melhor. Então todos tiveram muita dificuldade. E a gente tem essa dificuldade, que o médico vem, mas logo em seguida ele quer ir mais próximo da capital. É igual juiz. É igual promotor. Como Penalva é uma cidade de primeira entrância, né? Então o promotor ele inicia aqui, mas logo em seguida ele vai buscando a promoção e ele vai subindo para perto da capital até chegar lá. Tem isso que é um problema para os municípios pequenos. Até na educação, na rede estadual acontece isso.